Olá, caros irmãos e caras irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um estudo pelo Grupo Espírita Fraternidade da obra Pão Nosso, do autor espiritual Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Hoje nós teremos como tema para o nosso estudo o capítulo 142 desta obra, cujo título é Revides. É um tema bem apropriado para os momentos difíceis que nós vivemos, de muitos conflitos e muitas dificuldades, até pela própria conjuntura da vida atual, da pandemia, das situações mais complexas que envolvem a nossa existência no momento atual em que vivemos, né, que atravessamos. Então, eu vou fazer a leitura da obra e vamos comentando e destacando alguns pontos que merecem uma reflexão um pouco mais demorada, mais aprofundada. Então, vamos dar uma olhadinha nela. Revides, ela é baseada em uma passagem da primeira epístola de Paulo a Coríntios, onde ele escreve o seguinte: Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então, o capítulo 6, versículo 7 da primeira epístola de Paulo a Coríntios. E é engraçado, né? Antes de começarmos a ler o capítulo em si, não dá para deixar de comentar que é engraçado perceber que um texto que foi escrito, vá lá, há quase 2000 anos atrás, é tão atual, né? Mudando, claro, a forma, né, da estrutura da linguagem, que muito mais rebuscada e muito mais erudita do que a que utilizamos hoje em dia, né? Mas se nós fôssemos traduzir ou adaptar esse texto com as nossas palavras para os dias atuais, parece que Paulo está mandando um WhatsApp para o grupo do nosso centro espírita ou da nossa casa religiosa, seja ela de que denominação evangélica, cristã, enfim, teológica que seja, né? Mas é muito atual, não é verdade? Ou seja, né, lendo mais uma vez, né, o que Paulo falou, mas com as palavras de hoje, né, é como se ele dissesse: já não basta, né, que nós tenhamos disputas uns com os outros? Então, por que ao invés de ficarmos disputando, medindo forças ou, enfim, vendo quem é o mais importante, quem é o mais inteligente, quem é o mais destacado, por que não antes damos testemunho da nossa fé e das nossas conquistas morais interiores, por exemplo, suportando o peso de uma injustiça, de forma digna, cristã, né, religiosa, né, se não for cristã sua denominação doutrinária, né? Por que não, então, sofrermos antes o prejuízo, né, de alguma dessas injustiças e etc. Ou seja, por que não nos destacamos pela nossa capacidade de sermos resignados, de sabermos enfrentar com coragem e com atitude nobre uma injustiça, por exemplo, pegando o caso que ele coloca, ao invés de ficarmos o tempo todo acusando os outros da mínima falta que eles cometem, né? Então, há 2000 anos atrás isso foi escrito, mas é tão atual quanto nunca. Bem, vamos ver então o que Emmanuel escreveu a respeito dessa passagem, desse versículo. Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam através do desregramento mental e da conversação em surdina no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada, né? Então, observem, né, que aqui Emmanuel está justamente comentando esses pontos que nós estávamos destacando agora mesmo, né? Então, essas demandas, né, obviamente, nem sempre são demandas formais e que você abriria uma queixa num tribunal contra um irmão seu. Aqui, né,
a gente sempre pensa em primeiro lugar, né, na nossa casa espírita, né, no templo religioso, enfim, mas ele fala, por exemplo, né, de instituições, então no ambiente de trabalho e principalmente no próprio seio da família, né? Você não vai entrar no tribunal, né, com ação contra o seu irmão, contra o seu pai, contra o seu cunhado, né, por conta daquela discussão acalorada no churrasco do domingo passado, né? Não chega a esse ponto. Mas isso não quer dizer que essas situações não sejam de menor importância. Muito pelo contrário. Como Emmanuel coloca aqui, isso destila um ódio invisível, né, que asfixia os corações, que anula as energias, né? Então, é tão grave quanto você entrar com uma causa formal na justiça, uma queixa jurídica, né? E aqui ele coloca, com uma forma mais erudita, né, uma sabedoria que já conhecemos em um ditado popular, né? Quando ele diz que se essas demandas, né, essas queixas, esses combates acontecem nas instituições e nos lares, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada, né? Como eu disse, o ditado popular expressa isso com a sabedoria de uma forma muito mais simples, que diz: quando um não quer, dois não brigam. Né? Ou seja, então se essa animosidade se expressa nas instituições e nos lares, é porque nós nos permitimos viver essa animosidade. Nós alimentamos essas brigas, essas discussões, esses queixumes com o óleo da nossa própria animosidade. E isso é um ponto que é um ponto central dessa lição que Emmanuel traz para a gente. Então, precisamos estar muito atentos, porque costumamos adotar aquela postura de vítima, né? Muitas vezes. É fulano que me persegue, fulano que não gosta de mim, tudo que eu faço, fulano tenta dar um jeito de estragar. Parece que ele me odeia desde o berço, né? Então a gente gosta sempre de colocar a responsabilidade no outro, que de fato pode muitas vezes até existir, comumente até acontece, mas não podemos esquecer da nossa parte nessa responsabilidade. Ela é compartilhada. Muito dificilmente seremos perseguidos continuadamente de forma gratuita, sem que da nossa parte não contribuamos nem com um grama para que isso se perpetue. Então, esse é um ponto que precisamos estar atentos. Então, vamos seguir olhando, lendo o que Emmanuel escreveu complementarmente. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações, por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva, de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Então veja aqui que ele ainda chama atenção para um outro ponto, igualmente importante. Nós nos consideramos com o direito de corrigir o próximo, como se nós fôssemos, talvez, vamos colocar assim, emissários da justiça divina, embaixadores de Deus encarregados de corrigir a mínima falta do nosso irmão. Como Jesus já bem pontuou, também há 2000 anos atrás, mas tão válido como nunca, que nós somos especialistas em enxergar o cisco no irmão do olho. De enxergarmos o cisco no olho do irmão. E, ao mesmo tempo em que ignoramos a trave que pesa sobre o nosso próprio olho. E aí, quando nós criticamos e usamos sempre palavras duras nessas críticas ao comportamento alheio, nós, como coloca aqui Emmanuel, né, sempre de espada à mão, numa atitude agressiva, né, de combater o mal no outro, temos como desculpa essa suposta atitude de que fazemos isso para ajudar o próximo. Não, as minhas palavras podem ser duras, mas são para o seu bem.
são para ajudá-lo a se tornar um cristão melhor, um espírita melhor, ou um líder de trabalho melhor, ou um familiar melhor. Como se Deus nos desse esse direito de sairmos operando cirurgias forçadas na conduta moral de cada um que cruza o nosso caminho. Então, precisamos estar muito atentos a essa postura, a essa agressividade disfarçada de bem ao próximo. Não é. Até porque, se Deus tolera o nosso comportamento até hoje, se Ele nos permite a oportunidade de sermos quem somos, ainda que violemos as suas leis, é porque Ele tem os mecanismos adequados que trabalham em prol da nossa evolução. Então, quem somos nós, espíritos imperfeitos, cheios de traves no nosso olho, a querermos arrancar com bisturi o menor cisco que encontramos no olho do próximo? E é aí, então, aonde se encontra esse óleo que Emmanuel coloca, que alimenta essas brigas, essas disputas, essas dissensões, né? O óleo da animosidade recalcada, disfarçada de boas intenções, disfarçada de um pseudo-cristianismo, de uma pseudo-caridade, mas eu só quero ajudar. Fulano precisa parar de ser tão fofoqueiro. Fulano precisa parar de ser tão impaciente. Que espírita é esse que não sabe suportar uma leve crítica, né? E é engraçado que, enquanto falamos isso, estamos, na verdade, expondo um raio-x dos nossos próprios problemas, das nossas próprias mazelas morais que carregamos. Então, Emmanuel chama a nossa atenção. Temos que estar atento para esses pontos em nós mesmos. Vamos seguindo. Prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente, no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? Não é verdade? Então, vejam, né? Até dói um pouquinho a gente ler esse parágrafo, mas é necessário para que despertemos, né, desse sono, desse torpor, porque é como ele falou, quando nós temos, na verdade, quando nós nos achamos no direito de protestar, de acusar e criticar, a gente não pensa duas vezes, estamos sempre prontos para fazer isso. E, como eu já disse, né, no parágrafo anterior, falamos que agimos assim em nome de uma suposta verdade. Agora, certo, se nós já temos tantas conquistas morais, se a verdade já brilha em nosso horizonte, esclarecendo as nossas consciências, por que então não damos testemunho da nossa fé? Emmanuel mesmo, em outra obra, não me recordo qual agora, ele já tem aquela frase que é ilustre, célebre entre nós, que a palavra convence, mas o exemplo arrebata. Então, por que ao invés de usarmos a palavra, que tem tão pouco poder transformador, não promovemos a transformação das pessoas com quem convivemos através do nosso próprio exemplo arrebatador, né? Como ele diz aqui, por que não suportar de forma heróica toda injustiça que recebemos e todo prejuízo que sofremos? Não. Quando nos sentimos injustiçados ou prejudicados em nossos interesses, o que nós fazemos? Já pegamos da espada e saímos a ferir e agredir a quem estiver ao nosso alcance ou quem julgarmos merecedor de tal ato, né? Esse não é o padrão cristão de comportamento. Não foi assim que Jesus se comportou: traído, perseguido, desprezado por aqueles que ele curou e que ele esclareceu. Não. Manteve-se, como Emmanuel coloca aqui, no silêncio da alma fiel, ao invés de revidar, ao invés de acusar aqueles que o perseguiram
e o assassinaram. Então, estejamos atentos a essas falsas, esses falsos princípios que são desculpas, voltando à expressão de Emmanuel, para a animosidade recalcada que todos nós ainda trazemos em nosso espírito imperfeito, em nosso personalismo inferior. Vamos seguindo. Quantos lares seriam felizes? Quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar a seu tempo com proveito? Não é verdade? Diante de tudo que nós já consideramos até o momento para essa lição, olha como isso é valioso. Quanta felicidade existiria em torno de nós se soubéssemos calar diante de uma injustiça, de uma agressão, de um prejuízo, para só falarmos quando fosse o momento certo e de modo proveitoso. Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Ou seja, a nós, que na verdade nem discípulos somos, mas candidatos a discípulos de Jesus. E para finalizar, o último parágrafo. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Né? Como eu coloquei no primeiro parágrafo desse slide, né? Aliás, no parágrafo anterior. Não somos embaixadores da justiça divina. Não estamos aqui para sermos a mão pesada da lei de Deus, a querer cauterizar na brasa o mínimo desvio moral ou equívoco do nosso irmão. Se nós buscamos a felicidade em nós e ao nosso derredor, se queremos ser verdadeiramente seguidores do Cristo, aprendizes do seu Evangelho, temos que nos contentar em sermos um instrumento do bem, como já cantou Francisquinho de Assis, que sejamos instrumentos da paz de Deus e não da discórdia, do ódio, da perseguição. Então, vamos esquecer esse propósito que parece que todos nós temos de sermos esses embaixadores, esses agentes arbitrários do suposto serviço celeste, da suposta justiça divina. Então, são pontos que precisamos estar bastante atentos, porque eles dão testemunho do nosso atraso espiritual, do quanto ainda temos que realizar dentro de nós, do quanto precisamos ainda refletir a respeito dessas questões, porque elas, como eu já falei, dão testemunho de que temos muito ainda, muitas traves ainda a retirar do nosso olho, antes de cogitarmos da possibilidade de auxiliar o nosso próximo com um cisco. Injustiças, incompreensões, prejuízos, todos nós sofremos. Como o pessoal costuma dizer, né, na linguagem de hoje, é do jogo. Estarmos encarnados em um planeta de provas e expiações é estarmos sujeitos a todas essas vicissitudes. Nem o Cristo escapou delas. Gratuitamente foi perseguido, foi caluniado, foi a ele imputado crimes que ele nunca cometeu. E isso partindo dos acusadores que tinham interesses políticos e religiosos, embora não seja desculpável, é até compreensível, mas veja, ele também sofreu isso vindo daqueles que ele curou, que ele esclareceu com seu evangelho de luz. Consideremos que ele chegou a ser traído por um dos seus discípulos mais próximos. Então, se Cristo, Espírito perfeito, que em toda a sua passagem dedicou-se ao bem através da exemplificação com testemunho diário, se ele passou por tudo isso, por que nós não passaremos pela injustiça, pela perseguição e pelo prejuízo?
Estejamos muito atentos a esse ponto. Não somos merecedores de mais crédito divino do que ninguém. Somos espíritos comprometidos com a justiça divina em nova encarnação de resgate através de provações como essas e de expiações quando necessário. Então, para aprofundarmos um pouco mais, complementarmos, na verdade, o que Emmanuel colocou, eu gostaria também de acrescentar aqui um pequeno trecho, não o capítulo inteiro, de uma obra de Joana de Ângeles, chamada Otimismo, cujo capítulo 27 é dedicado à questão das cisâneas, né? Dessas desavenças, desse veneno que acabamos espalhando sem perceber. Então, mais para o final desse capítulo, ela anota o seguinte: no compromisso que abraças em relação à vida, vigia as nascentes do coração, a fim de que não te transformes em instrumento de cisânia, né? Instrumento de discórdia, de espalhamento desse veneno, né? Que atinge a alma dos nossos irmãos, as suas forças, o seu ânimo, né? Deixando um rastro de destruição, de cinzas, de intrigas, de inveja, de ódio. Caso te encontres sobre os camartelos daqueles que veem erros, criticam, derrubam, mas não são sinceros em ajudar com fraternidade, não te faça a eles semelhantes. Usa de tolerância para com todos e de misericórdia para com os seus planos infelizes. Não os ignores, dando-lhes campo à expansão, nem os repreenda, agravando a situação. Age com sinceridade, considerando que, na escalada da ascensão, todos passamos por fases múltiplas, desde as mais agressivas e primárias até as libertadoras e sublimes. Então aqui é justamente esse ponto que Emmanuel quis mostrar tão claramente no capítulo 142 e que Joana fala sobre um outro prisma, mas dentro do mesmo assunto, né? Especialmente esse primeiro alerta aqui, ó. Vigia as fontes do nosso coração, né? Os sentimentos que brotam dele, para que nós não venhamos a ser um instrumento desse tipo de ação, né? Para que não sejamos aquela pessoa que somente vê os erros que os nossos irmãos cometem, que se compraz em criticar as pessoas com o objetivo de derrubá-las, de quebrá-las moralmente, né? de provocar a sua derrocada moral ou das suas fibras íntimas de ação. Porque, como Joana bem alerta, quem se propõe a esse tipo de tarefa não tem o propósito de ajudar com fraternidade. Não critica buscando, de alguma maneira, auxiliar o seu irmão. A intenção oculta, e na verdade nem tão oculta, é de fato de destruir as pessoas. Então, estejamos muito alertas para não sermos cúmplices desse tipo de atitude, que nunca será cristã. Pelo contrário, estaremos agindo de forma radicalmente oposta à proposta do Evangelho de Jesus, que é de amor, de perdão e de servir. Então, lembremos que cada um de nós encontra-se em um grau da escala evolutiva, como Joana anota aqui no último parágrafo. Tenhamos serenidade ao lidar com pessoas que têm atitudes que criticamos ou que consideramos errôneas, porque cada um encontra-se em uma fase específica da sua jornada espiritual. Se já conseguimos realizar determinadas conquistas que o outro irmão ainda não realizou, lembremos que outros tantos já sublimaram aspectos que em nossa personalidade precisam de muita lapidação. Então, cada um de nós encontra-se em um estágio evolutivo diferente. Por isso, é necessário que nós tenhamos benevolência,
que nós tenhamos indulgência com os erros, com as limitações, com os equívocos do próximo, porque nós também somos necessitados de benevolência e de indulgência por parte dos nossos irmãos. Não somos perfeitos, temos ainda muitos aspectos sombrios na nossa personalidade que precisamos trabalhar arduamente pela nossa iluminação. Então, é, na verdade, um princípio de intercâmbio mútuo, de serenidade, de tolerância, de compreensão, para que consigamos viver mais felizes, mais em paz nessa existência. E aí, para finalizarmos as considerações do nosso estudo sobre esse capítulo de Revides, né, o capítulo 142 do Pão Nosso, eu trouxe também um outro trecho ainda menor de uma obra diferente da Joana de Ângeles, que é o livro Episódios Diários, um livrinho pequeno que eu gosto muito, é o meu livrinho de cabeceira, aonde no capítulo 7 a Joana traz algumas observações e eu trouxe 2 parágrafos a respeito do que ela coloca. O primeiro diz o seguinte: quando te vejas envolvido pelo clima das conversações nefastas, muda de assunto, propõe tema diferente, conciliador, edificante, substituindo a vulgaridade e o pessimismo que devem ceder espaço ao conhecimento da beleza e da verdade. Então, quando estivermos, né, como se fosse esse slide uma sequência do anterior. Então, quando estivermos envolvidos com esses irmãos, né, com esses que ela usa uma palavra interessante, né, no slide anterior, que ela fala de camartelos, né? Então, quando estivermos envolvidos no camartelos daqueles que criticam, que sempre veem os defeitos e se comprazem em expor esses defeitos dos outros numa conversação, e infelizmente, especialmente nos tempos que vivemos atualmente, isso é algo cada vez mais comum. Então, num momento como esse, numa conversação nefasta, né, já vimos que Emmanuel coloca, aliás, ela mesma coloca que nós não devemos criticar ou etc., mas também não podemos calar diante disso. Então, qual que seria a melhor atitude? Tentar mudar o curso do assunto, propondo um tema diferente, um aspecto, uma visão mais conciliadora daquilo que está sendo falado, algo que seja construtivo, né, edificante, trocando então a vulgaridade, né, essa mania de vermos o chão mais, a visão mais reles de um problema, pela sua visão mais nobre, mais elevada, mais espiritualizada, né? Então, trocando essa vulgaridade, esse pessimismo, né, por uma versão aonde o foco seja a beleza, o conhecimento da verdade, né? Então, essa deve ser a nossa conduta, buscando sempre, quando possível, alterar o rumo de uma conversação infeliz para um propósito mais nobre, e não, como costumamos fazer, jogar mais lenha na fogueira, alimentando mais ainda a temática nefasta da conversa que participemos. Então, como embaixadores do Cristo, se assim queremos um dia pleitear essa posição, que passamos a agir como Cristo. Então, sempre imprimindo um rumo mais edificante, né? Tentando tirar o rumo daquela conversa de um aspecto vulgar e pessimista para um aspecto da beleza e da verdade. E aí, onde Joana arremata, eu pulei alguns parágrafos, ela arremata esse capítulo com a seguinte proposta, que deveria ser o nosso lema a partir de hoje para todos os dias: seja tua a palavra de gentileza e de esperança em qualquer situação. Então, estejamos atentos à nossa palavra. Ela é um dos mais preciosos e um dos mais poderosos instrumentos que Deus concedeu para o aprimoramento da nossa evolução espiritual. Uma palavra eleva multidões.
assim como a palavra destrói uma nação e, por que não, um planeta inteiro. Então estejamos muito atentos ao uso da nossa palavra. Fujamos da cisânia, fujamos da espada à mão, acusando e ferindo e querendo levar a julgamento os nossos irmãos. Se a nossa palavra é um poderoso instrumento evolutivo, então sigamos a proposta da Joana, que ela seja uma palavra de gentileza e de esperança. Por mais difícil que seja a nossa situação, ou por mais poluída e envenenada que esteja a conversa que estejamos envolvidos, lembremos sempre disso, que a nossa palavra seja de gentileza e de esperança. Por mais que dentro de nós sintamos a dor e o peso das vicissitudes de um planeta de provas e expiações, que usemos a nossa palavra para o bem, para a luz, para a beleza e para a verdade. Então, essas foram as nossas considerações. Agradecemos a todos os irmãos que nos acompanharam até aqui, nessa análise, nessas considerações, e rogamos ao nosso querido Jesus que seja sempre em nossas vidas esse farol que ilumina os nossos corações e que inspira a nossa mente aos pensamentos mais nobres e mais sublimes. Que Deus nos acompanhe e que estejamos sempre em sintonia com Ele, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, muito obrigado.